Os irmãos e irmãs, graças e paz. Louvar ao Senhor, né? Aí nós vamos ter um momento de oração. Nosso irmão, só essa semana, nosso irmão contigo, está correndo com a mão dele. Nós sabemos que não receber pela família do Mel, e pelo nosso Floresta, amanhã passa por Floresta. Três pedidos importantes. Desde nós, claro, e a resolução desses. Então, nós queremos primeiramente Deus. Nós também, nós queremos Deus perceber a vida do nosso irmão, talvez que também da Deus preparado. Deus sabendo, Deus vê seus frutos, Deus encaminha para isso, Deus certamente preparado para a separação. Mas a tua palavra diz que é preciosa a palavra do Senhor. Quer dizer que a morte não é o fim, a morte não é o final. Uma vida eterna ao lado. Nós queremos dedicar ao Senhor pela graça, vida, extraordinária. Irmão, Deus, Senhor, palavra. E das palavras não também recebemos os livros, pessoalmente, também o Deus, Deus, uma caminhada com próxima, hoje, já entendi, Deus eu não consigo, sua graça, favor e crescido, Deus, alcance, Deus, não é em tuas mãos, Senhor, cuida, Deus, para que tudo for necessário da tua parte, Deus, para o ensino, possa se colocar à disposição dela, para tratar nesse momento, todo amigo, para que nesse momento de Jesus, confiança, Senhor, confiança que é em tuas mãos, necessário para pegar a tua luz e educar. Mas, sobretudo, Deus, cuida do coração da tua irmã. Todo beijo, prepare o coração para que, se for o momento que ela verá a encontrar-se contigo, ela possa, Deus, de fato, se encontrar primeiramente com o Senhor. Possa ter sido encontrada, para gerar a luz, nos dias das trevas, para provar a casa luz. Que o Santo Espírito possa desenhar dentro da sua mente, e ela possa reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso, para que o nome seja honrado, e ela possa ter presente de Deus. Nós, também recebemos um ponto especial para a nossa irmã padece, pelo meses, de continuidade espiritual. E que a vida difícil, Senhor, e que amanhã, ó Deus, se recorre para mais uma jornada, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, esteja a tua graça, usa, Senhor, o método dele, usa as limitações, veio aqui, ó Deus, a graça, Senhor, sabemos que ele conhece o Deus que opera milagres, e que o Deus as formas de milagres. Tu és o mesmo Deus que fizeste acontecer há anos, ao colocar as obras do através de se estancar e curar. Nós cremos, Deus, cremos que o Senhor pode curar.
temos que pode alterar o primeiramente mais para expressão ou pedido. Nós temos que o Senhor pode fazer isso sobre o seu processo. Colocando em tuas mãos, mais uma vez, a vida da nossa irmã. Confiança que o Senhor pode fazer o primeiro mais. Ajuda, Deus, os irmãos dela, os familiares, os filhos, nesse momento, que ele possa fazer confiança dessa igreja, ora estratégia, na intercessão do nosso irmão, e assim fazemos tudo isso. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Toda a honra e glória de Deus. Gostaria de dar aos irmãos primeira Bíblia de Mateus, capítulo 13, verso 53 ao verso 58. Nós terminamos o mês de maio, o mês da família, né? E agora nós vamos começar a olhar para o nosso objetivo a partir de hoje, para o segundo semestre, né? Que é falar de Jesus. Nosso tema do ano, né? Modelo Jesus, é o nosso modelo, e nós vamos agora acompanhar a partir daqui as ações de Jesus no sentido de salvar aqueles que estão perdidos, né? E a gente vai tentar aprender alguma coisa nesse sentido a partir dos nossos próximos encontros. O livro de Mateus, capítulo 13, 53 a 58. Tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali milagres por causa da incredulidade deles. Senhor, ainda na tua presença, suplicamos a presença, o poder, a iluminação do teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, alcança os nossos corações, transforma as nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já ouviu essa frase, com certeza você já ouviu, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Já ouviu essa frase? Não? Já ouviu? Eu fui fazer uma pesquisa sobre essa frase, é interessante. Ela vai ocorrer a primeira vez no Brasil, no Jornal do Comércio, 7 de novembro de 1834. Em casa de ferreiro, espeto de pau. E pau era escrito com P, A, com acento agudo, e O, pau, olha só. Ainda pela influência, aí talvez provavelmente da língua portuguesa de Portugal. Mas essa frase, originariamente, você vai encontrar no dicionário portuguesa ou
importantíssimo, e chegando à sua terra. Ele retorna para Nazaré. Ele chega em Nazaré, e o que ele vai fazer em Nazaré? Ele vai ensinar. Ele vai também para os seus levar a palavra de Deus. Se você for olhar também e seguir esse caminho que Jesus faz em todo o seu ministério, né, propriamente dito, você vai ver que ele sai da Galileia e ele vai para a Judéia e aí ele tem que passar por Samaria. Então Galileia fica ao norte, a Judéia fica ao sul, Samaria fica ao centro. E Jesus percorre toda essa região e ele também sai um pouco dessa região, vai para a região ali de Decápolis, levando sempre a palavra de Deus. Mas aqui o que nos chama a atenção é que ele não abre mão de, estando na sua terra, de falar da palavra de Deus. E se dirigir àqueles que o conheciam a respeito da salvação. Isso deve nos chamar muito a atenção aqui. E eu queria que a gente começasse a nossa reflexão nesses próximos encontros, pensando que nós estamos em algum lugar, moramos em algum lugar, vivemos em algum lugar, e nós temos que pregar o Evangelho nesse lugar. Nós não deveríamos ter receio de fazer isso. Mas muitas vezes passa a semana, passa o mês, e nós não falamos do Evangelho intencionalmente para ninguém. Jesus, no entanto, assim que ele chega à sua terra, ele vai ensinar a palavra de Deus. Se você olhar o contexto do capítulo 13, desde o seu começo, Mateus tem o cuidado de trazer, pelo menos aqui, 7 parábolas das 18 parábolas que tem no livro de Mateus, sendo 11 parábolas exclusivas de Mateus, mas ele coloca esse texto após uma série de ensinamentos que Jesus dá a respeito do reino de Deus. E esse ensino cai justamente aqui, que tem tudo a ver com a primeira parábola que ele fala, logo aqui, no capítulo 13, no seu início, que é a parábola do semeador, que nem sempre, quando você planta, você vai ter o quê? Retorno. E ele continua em todo o capítulo falando a respeito do reino de Deus. Mas eu queria ir direto ao ponto hoje, até para a gente ganhar tempo, embora eu tenha muita informação aqui para passar, mas a gente precisa entender que nessa relação de proclamação da palavra de Deus, que aqui também é a experiência de Jesus, que há 2 efeitos que precisam ser considerados se proclamamos o Evangelho. E eu uso aqui uma frase de George Emmanuel, ele diz assim: devemos lembrar que quando o ensino espiritual é transmitido e rejeitado, o rejeitador torna-se mais calejado do que antes, embora com cada vez menos desculpa de permanecer em suas atitudes não cristãs. Então, à medida que nós falamos do Evangelho, aparentemente parece que a pessoa não está nos ouvindo muito bem, mas à medida que nós falamos, a rejeição vai criando um calo no coração. E tende a endurecer o coração daquele que ouve quando ele diz não. Então, nem sempre quando nós pregamos, nós vamos ter o quê? Um retorno positivo. Mas faz parte da proclamação o ouvir e ser aceito ou o ouvir e ser rejeitado. E Jesus então nos ensina aqui, entre outras coisas, que é preciso pregar o Evangelho aos que são próximos de nós. E eu queria que você pensasse um pouco. Para quem você está pregando o Evangelho intencionalmente? Uma pessoa que você esteja pregando o Evangelho intencionalmente. Ou que você se preocupa a cada 10, 15 dias de estar com aquela pessoa e manter aquele relacionamento, seja de trabalho, seja familiar, seja o que for, e sempre procurando levar ali uma palavra de Deus. É isso que nós temos que tentar aqui, como igreja, olhar para o nosso coração e perceber que Jesus, em sua missão, retorna para a sua região, para a sua cidade, para falar do Evangelho. Eu preciso falar do Evangelho aos que estão próximos de mim. E se você for olhar a questão de estratégia de plantação de igreja,
Uma das estratégias mais bem-sucedidas e aprovadas em implantação de igrejas é criar igrejas autóctones, ou seja, igrejas com liderança local. Por quê? Porque os da terra vão pregar de maneira melhor para aqueles que são da terra. Esse é um modelo de fazer missão. Nós treinamos a liderança quando chegamos num lugar diferente e essa liderança é que vai levar o evangelho à frente. Portanto, quem tem que pregar o evangelho são as pessoas do próprio povo. São aqueles que moram no mesmo lugar. E se você morasse, por exemplo, durante a sua vida, não sei se você já teve essa experiência, mas se você morar em 3 estados brasileiros, eles não serão iguais. Apesar da língua, apesar de muitas coisas na cultura próxima, nós somos diferentes. Para onde você for no Brasil, as coisas não são iguais como a gente imagina. As diferenças são muitas. E quanto mais dentro da cultura que você está, mais uma cebola na salada de frutas você se sente. Porque você percebe, e as pessoas percebem que você não é dali. Basta você viajar um pouco. Eu já viajei um pouco, eu sei como é que é. As pessoas começam a olhar para você e sabem que esse cara não é daí não é? Principalmente se você for para algumas regiões do país, está na cara que eu não sou de lá. Não é? Então já ficam olhando meio que... Mas é muito mais fácil para quem é de lá. Ele não vai ter dificuldade de aproximação. Então quem tem que falar para aquela pessoa que está próximo de você é você. Não é outra pessoa. Jesus retorna então para falar com a sua terra, com o seu pessoal. Ele é o nosso modelo, não é isso? E quando ele despede dos discípulos lá em Atos 1:8, ele deixa claro que a missão começa em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ou seja, a missão começa em Extrema, Cambuí, sul de Minas, confins da terra. E nós precisamos começar a pensar que há muita coisa para ser feito aonde? Aqui. E que a nossa conduta de 3, 4, 5 anos atrás não vai conseguir atender a demanda do crescimento da cidade. A cidade vai crescendo. Hoje eu estive num bairro, não conhecia, estive lá, o bairro do Godoy. Godoy, é isso mesmo. Tem uma igreja católica e uma igreja metodista livre lá. Tem uma igrejinha na pracinha e tudo mais e tal, né? Interessante aquele bairro lá. Assim como tantos outros, Roseira, Tenentes e por aí vai. Nós temos vários lugares onde poderíamos ter um ponto de pregação, onde poderíamos estar lá uma vez por semana, tentando evangelizar, fazer o trabalho de Deus, mas nós podemos voltar no sábado, continuar correndo atrás das nossas coisas, no domingo passamos com a família, e vai passar o ano, e nós como igreja não vamos fazer o que precisaríamos fazer. Mas se não dá tempo para ir nesses bairros, não é mais fácil falar para aquela pessoa que trabalha com você, para a pessoa da família, para aquele colega de faculdade, já que você não tem um outro tempo? O fato é que passa a semana e nós não falamos nada de Jesus. É como se você tivesse alho temperado e não colocasse na comida a semana inteira. Entrando e saindo sem falar de Jesus. E eu preciso mudar isso. Nós precisamos mudar isso. E aqui não importa quanto tempo você está no Evangelho, não importa o seu cargo ou o serviço que você desempenha. A questão é se estamos falando da nossa fé aos que estão próximos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos. Estamos entregando algum folheto? Não. Enviando algum devocional? Não. Algum versículo bíblico? Hoje é tão simples, né? Também não. Convidamos para vir à igreja? Também não. E eu quero desafiar você a chegar em casa, faça uma lista de amigos, uma lista, e procure falar com eles intencionalmente a partir desse mês. Que seja 5, que seja 6. Eu vou falar de Jesus para o Pedro, para o João, para o Antônio, para o Manuel e para o Rodrigo. Primeira semana eu vou pegar o Pedro, dá um jeito. Segunda semana, entende ou não? Você fazer uma lista e intencionalmente dizer assim, olha, nós somos amigos há muito tempo, mas eu preciso falar algo para você. Jesus mudou minha vida, eu sou um cristão. Fez uma obra maravilhosa na minha vida.
Eu gostaria que você entendesse que Ele também te ama e pode fazer isso na sua vida também. E gostaria de convidar você para vir assistir um culto comigo, lá na minha igreja. Pronto. Intencionalmente, entende isso? Intencionalmente fazer isso. A lista de amigos e falar intencionalmente com essa pessoa a respeito de Jesus. Jesus pregava fora, mas pregava na sua terra também. E perceba que nós não estamos falando aqui no sentido de como eu estou ou como eu devo ser, mas se eu não estou falando, se eu não estou testemunhando, se eu não estou convidando, quem você acha que vai fazer isso aqui em Extrema? Vai vir uma multidão de Bragantinos? Só se tiver o jogo do Bragantino contra o time de Extrema. Aí vai ter alguns ônibus do Bragantino aí. Quem você acha que vai vir para pregar para as pessoas que estão em Extrema? Então é nós que temos que testemunhar, é nós que temos que convidar, é nós que temos que colocar um versículo. Nós somos inteligentes para outras coisas, não somos? Capazes para as outras coisas, não somos? Lógico que somos. Percebe que há uma barreira, há uma parede. Quando se trata de falar da sua fé, você fica encabrunhado, né? Você se fecha. Fala muito bem de política como ninguém, né? É um astro para falar de dinheiro, de economia, para falar dos avanços que a cidade precisa, muitas vezes, né? Mas quando vai falar para Jesus, falta ar. Dá um trava-língua, você não consegue fazer isso. Isso é espiritual. E isso precisa ser mudado na nossa vida, nós precisamos orar por isso. Pedir para que o Senhor nos dê essa disposição que o Cristo tinha de falar de Jesus aonde? Aonde eu estou. A partir de Atos, então, aquela igreja vai fazer o quê? Ela vai proclamar o Evangelho. E quais são os resultados da pregação daquela igreja? Quais são os resultados? Espetaculares. 3.000, 5.000. Eu queria conferir com você rapidinho, porque não era uma igreja só que testemunhava, era uma igreja que fazia mais. Eu sei que você não fala de Jesus porque você não tem tempo, né? Você vem na escola musical, você vem no estudo bíblico durante a semana, né? Você participa dos departamentos. Eu sei que você não tem tempo. Mas veja essa igreja aqui, que interessante. Interessante. Atos 2, 41. A seguir, eu vou ler rapidinho. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja não vai crescer se você não pregar, se você não falar de Jesus. E quando eu falo a igreja, não é a nossa, por favor. Nós nem precisamos crescer muito, nós precisamos pregar muito. Não sei se você está me entendendo. O objetivo não é nós crescermos como denominação, o objetivo é Jesus salvar almas. Ele pode congregar lá na Roseira, ele pode congregar onde ele quiser. Não estamos aqui trabalhando, estamos trabalhando com denominação, nós estamos falando sobre pregação do Evangelho. Pregar a palavra de Deus, falar de Deus para as pessoas. 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então não era só testemunhar, eles estavam juntos, eles estavam aprendendo a palavra, era um envolvimento total. Eu só estou falando de proclamação, pregação, de testemunho. Versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45 é importante porque tem uma palavra de Eusébio aqui sobre o 45. Vendiam as propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Sabe por que eles distribuíam e vendiam? Eles acreditaram tanto no Evangelho, que desfizeram do que eles tinham e saíram para pregar. Eu não estou falando para você deixar o seu dinheiro, a sua casa, aquilo que você vai deixar. Você sabe que você vai deixar o seu dinheiro aí, não sabe não? Às vezes você não dizime na oferta, fica à vontade. Mas o seu dinheiro vai ficar aí, percebe? Vai ficar. Você não vai levar o seu dinheiro com você. Mas eles venderam seus bens, se envolveram com a obra e partiram para a obra. Para fazer a obra de Deus. Pense nisso. Versículo 45. Diariamente estão na igreja, na comunhão, né?
Então, era um pessoal que estava envolvido com a obra de Deus, envolvido com o Deus da obra 100%. Testemunhavam, entendiam a palavra, estavam em comunhão. E há um texto aqui interessante de Michael Gorin, em seu livro A Missão da Igreja Hoje. Ele cita um inglês, Alan Kreider, e ele fala sobre o que estava acontecendo no primeiro e no segundo e no terceiro século com a igreja. E se você fosse entrevistar então um cristão naquele tempo, Alan Kreider diz que ele diria assim: não pregamos coisas grandiosas, mas vivemos. Não pregamos coisas grandiosas, mas vivemos. Você pode acessar excelentes pregadores, mas quem precisa pregar o Evangelho é você. O que o seu colega, o seu vizinho, o seu amigo precisa ouvir é o Evangelho através de você. Você precisa falar de Jesus. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Não pode ser uma ação de final de semana. A gente até faz algumas ações de final de semana para agradar gregos e troianos. Mas a questão é que nós temos que falar nós. Não adianta o grande pregador, não vai resolver. Quem está lá na empresa do lado da pessoa é você. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Os nossos primeiros irmãos aqui, como eu disse, né? Eles não poderiam ter se escondido, tanto da perseguição dos judeus, quanto da perseguição que veio posteriormente. Poderiam ter se escondido, vivido uma fé sem enfrentamento. Eles podiam se reunir só uma vez por semana. Para que vender os bens e ir pregar? Eles não precisavam disso. No entanto, o que eles fizeram? Fizeram a diferença na vida de almas que foram o quê? Salvas. Muitas almas salvas. Se isso não incomodar você, você não é crente, desculpa. A morte de pessoas que vão para o inferno deve nos incomodar. Pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não conhecem Jesus, precisam ouvir. E você precisa falar. Não transfere essa responsabilidade. Não transfere, fale. Fale. Tem muita gente que está precisando de uma palavra para sair de onde ele está. E essa palavra pode estar nos seus lábios. Deus pode usar você. E há uma frase que Gorin ainda trabalha, ele falando sobre esse trabalho dessa igreja aqui, que não tinha pregador de destaque. Olha o que ele diz: os evangelistas mais numerosos e bem-sucedidos não foram essas pessoas que dedicaram a vida a missões longe de casa, mas sim os próprios cristãos comuns, que em seu próprio contexto falavam do evangelho entre o povo comum do império. A igreja só vai crescer se você pregar. Você precisa pregar. Precisa falar de Jesus. Você está me entendendo? Pregar, falar de Jesus. Ontem nós tivemos o evento da UPH, foi espetacular. Por que foi espetacular? 3 visitantes, né? 3 ou 4 visitantes lá. Assistimos um filme, os visitantes ali, ouvindo a palavra de Deus por meio do filme. 4 pessoas. O caldo foi bom, a companhia foi boa, mas estar ali com 4 pessoas ouvindo o Evangelho foi o quê? Especial. Não dá para passar a semana sem falar de Jesus. E aqui também um contraponto importante, porque apesar de nós lermos o texto, parece que essa igreja é uma igreja perfeita, mas há uma citação do livro apócrifo, 2 Clemente aos Coríntios, né, capítulo 13, versículo 4, também aqui citado por Alan Kreider, ele diz assim: quando os gentios ouvem da nossa boca as palavras de Deus, maravilham-se com a sua formosura e grandeza. Mas depois, quando descobrem que nossas obras não são dignas das palavras que proferimos, começam a blasfemar, dizendo que é um mito e uma ilusão. Portanto, não adianta só pregar. Você precisa o quê? Viver. Para que a palavra produza o efeito que precisa produzir. Antes de pregar, é preciso ter sido alcançado pelo Espírito Santo. Vivido a experiência do arrependimento e da fé. Verdadeiramente uma conversão. O fruto do Espírito Santo já tem que estar brotando aí. Para quando você falar de fato, a pessoa vê que a palavra do Senhor na sua boca é o quê?
verdade. E aqui não é questão de conhecimento, é questão de ação do Espírito Santo na sua vida. A pergunta é como cumprir esse papel importante individual de ser um cristão e proclamador do Cristo. Primeiro, você precisa ter uma leitura bíblica e oração diária. Se você não tiver uma devocional, você não tem um texto para falar. Você não tem o texto para falar. Você precisa ler a Bíblia e orar. Ter um texto no seu coração todos os dias. Não é para pregar para o outro, é para que a palavra esteja no seu coração. Meditar nela quando? Dia e noite. Ininterruptamente você tem que acordar com a palavra. Segundo, ore intencionalmente por aqueles que você vai pregar. Coloca debaixo do seu joelho. Coloca, Senhor, eu sou ruim para pregar, mas salva ele. Mas usa ele para falar também. Entendeu? Usa eu para falar também. Coloca essa pessoa debaixo de oração. Se a lista de amigos confere com a lista de oração, show de bola. Estamos indo bem. Mas eu preciso estar orando por alguém. Para a salvação de alguém. Eu não sei de você, mas eu oro por pessoas que estão longe, para que Jesus salve. Eu não posso ir lá pregar, não posso estar com ela, mas eu sei que ela precisa do quê? Jesus, Senhor, salva ela, salva ele. Eu faço isso, não faz isso. Não ora para Jesus salvar alguém que está longe? Pois é, ore para alguém que está perto. E diga, olha, estou orando por você. Fale para a pessoa, estou orando por você. Essa intencionalidade tem que estar no nosso coração. Terceiro, pense em deixar algum material com a pessoa. Tem que deixar alguma coisa. Um folheto, uma literatura, um link, um versículo. Tem que deixar alguma coisa. Não sei se você já viu na internet, o cara coloca um chocolate na mão, estende a mão assim, aí a pessoa encosta, ele abre a mão e a pessoa faz o quê? Ri e aceita o chocolate. Puxa, meu irmão, pega um bombom, coloca um versículo nele e oferece para alguém. Duvido que ele não vai pegar o versículo. Eu acho que vocês não estão entendendo. Uma vez eu preguei sobre o grão de mostarda. Sabe o que nós fizemos lá em Bragança? É porque a igreja vai aprender. Fizemos saquinhos com grão de mostarda e com o versículo bíblico. E todo mundo encontrava com alguém, entregava. Lógico, não dizendo que era o grão de mostarda. O cara fala, o que é isso? Isso é um grão de mostarda. Se a palavra de Deus entrar no seu coração, e se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, muita coisa de Deus pode acontecer na sua vida. Eu tenho um irmão lá que ele começou a fazer flor de crepom, 2.500 flores. Ele sai todo domingo antes da escola dominical e espera as pessoas, ele entrega o quê? Uma flor. Ele faz dinheiro do bolso dele, pega o seu dízimo, não dê para mim não. Compra folheto e vai evangelizar, meu irmão. Compra a cesta básica e vai evangelizar. Deus vai usar você. Almas você salva. Você está entendendo ou não? O duro é você não dar aqui e não fazer nada. Não sei se você está entendendo. Faça a sua parte. Fale de Jesus. Faça alguma coisa. Deixe alguma coisa. Se você está com medo de deixar a palavra de Deus, deixa um bombom. Deixa um drops. Drops é coisa antiga, né? Drops agora, vacilei aqui. Deixa aí uma pastilha, né? Faça alguma coisa. Um pão de mel. Percebe, não? O que nós estamos fazendo? Intencionalmente. O que nós estamos deixando? Nada. Ou então, pelo menos, o perfume, né, irmão? Você passa um perfume, pelo menos, para deixar um bom cheiro no encontro, né? A ideia é que nós temos que ser mais intencionais. Nós não somos, lembra? Ficamos na torcida, ficamos vitimizando, nós não estamos fazendo nada. Quarto passo, quando encontrar com a pessoa, fala daquilo que Deus tem feito na sua vida. Fala daquilo que Deus tem mudado na sua vida. Não é dizer para ela assim, ó, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Isso não é pregar o evangelho, irmão. Pregar o evangelho é dizer assim, olha, eu ia para o inferno e Jesus me alcançou. Isso é pregar o evangelho. Eu era assim, 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 e a sua graça transformou a minha vida. Eu nem esperava, foi um amigo meu que convidou, uma amiga minha que convidou, se for o caso, né? Conte, fale o que Deus tem feito na sua
vida, nem mais, não precisa mais que isso. Simples assim. E por último, penúltimo, pergunte para a pessoa se ela tem um pedido de oração. Cara, domingo eu vou na igreja, você tem um pedido de oração. Isso é na sexta-feira, finalzinho do serviço. Estou indo na igreja domingo, a gente tem um momento de oração. Você tem um pedido de oração? Posso orar por você? Tem um pedido aí? Ou seja, em outras palavras, faça como Jesus. Demonstre interesse. Demonstre interesse. Jesus se interessou. Você acha que você é uma pessoa interessada em proclamar o Evangelho? Jesus se interessou e foi falar com os seus. Segunda coisa importante. Então, pregue para alguém que está mais próximo. Segunda coisa importante no texto é que, apesar de tudo a seu favor, é sempre um desafio. Jesus era conhecido ou não era? Era. Todo mundo sabia quem era ele, quem era a mãe, quem eram os irmãos, quem eram as irmãs. Jesus era extremamente o quê? Conhecido. E sendo conhecido é mais o quê? Fácil, lembra que eu falei? Você tem mais facilidade, mas não significa que vai ser o quê? Tranquilo. Apesar dele ser conhecido, foi um desafio para ele. Jesus experimentou rejeição várias vezes em seu ministério. Mas ele não esperava encontrar tanta rejeição aonde? Na sua terra. As pessoas não vão vir para a igreja quando você convidou a primeira vez. Não vão se converter quando você entregar o primeiro folheto. A tendência é ter dificuldades, luta, problema mesmo. É perigoso que a pessoa não fala mais comigo não, é? Se for falar negócio de Deus, ó, não toca mais nesse assunto. Capaz do cara falar isso, chegar nesse extremo. O fato é que Jesus, mesmo tendo tudo a seu favor, estando na sua região, foi um desafio falar do Evangelho. Não é fácil, irmãos, eu não estou dizendo que é fácil. Eu insisto porque é importante, mas não é fácil. É um desafio. Jesus retrocedeu? Não. Ele foi para lá. Ele foi ensinar. Assumiu a sua posição para que as pessoas pudessem o quê? Ouvi-lo. Irmãos, nós precisamos, irmãs, assumir a nossa posição de pregador do Evangelho. Assuma essa posição. Fale de Deus. Não vai ser fácil falar de Deus. Mas é preciso. Tudo aquilo que favorece não significa que vai ser fácil. Pelo contrário, vai ser difícil. Mas fale de Jesus. Sabiam que ele era filho do carpinteiro, não é isso? Sabiam da sua origem humilde, simples. E agora estão vendo Jesus falar com aquela sabedoria. E eles, como é que esse cara aprendeu isso aí? Como é que ele sabe disso? Então, muitas vezes as pessoas estão olhando para a gente, elas não sabem que o que está acontecendo é o quê? É Deus na nossa vida. Olha, Deus já está me abençoando há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Quando Jesus abre a boca, eles então percebem que de fato ele está cheio de sabedoria, e mais do que isso, ele tem autoridade para operar maravilhas. E isso os assusta. Versículos 54. De onde vem essa sabedoria e estes poderes? Não é este o filho do carpinteiro, não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? É quase uma ideia assim, esse cara não pode ser melhor que nós. Como é que ele ficou melhor que nós? Porque quando a gente vai pregar o Evangelho, às vezes você passa uma imagem que você é superior, entendeu? Não? Você não quer passar essa imagem que você é um crente humilde, eu sei. Mas passa essa imagem de que você é santo, lindo e perfumado. E aí o cara, rapaz, eu te conheci fedido, né? Maltrapilho. E agora você quer pagar aí de santo? Você quer pagar de crente? É mais ou menos isso que Jesus está enfrentando aqui. Há uma resistência natural. As pessoas vão ter dificuldades para ver que o que mudou foi Deus que mudou a nossa vida. É Deus que está na nossa vida. E nós precisamos falar isso para elas.
Vai ser um desafio? Vai. Mas elas precisam o quê? Ouvir. Ouvir de quem? De você, de mim, não é isso? Era para ser fácil, porque Jesus era um deles. Era para ser fácil, porque Jesus tinha sabedoria e autoridade. Era para ser fácil, porque Jesus operou milagres, mas não foi. Foi um desafio. O que isso significa? Que eu tenho que fazer aquilo que eu falei anteriormente. Eu tenho que fazer o quê? A minha devocional diária. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar. Eu tenho que orar intencionalmente. Eu tenho que deixar alguma coisa para aquela pessoa. Não vai ser fácil. Agora imagine você chegar despreparado. Você já foi em alguma reunião importante despreparado? Não dá, não é? Se você vai falar de Jesus para alguém, você precisa o quê? Se preparar, ser intencional. Jesus então faz o que tem que fazer. As pessoas o ouvem, se assustam e se afastam. Mas ele assumiu a posição de falar. Fale, por favor, fale do Evangelho. É um desafio, aceite ele. Coloque ele em prática na sua vida. O que você acha que movia Jesus? O que movia Jesus de ir para aquele lugar e enfrentar o desafio de falar do Evangelho para aqueles que o conheciam? O que motivava Jesus, irmãos? Qual é a força por trás da proclamação do Evangelho? Não é o amor? É o amor. Se não evangelizamos, então nós não amamos. Se não amamos, não somos cristãos. Esse é que é o problema. O que movia Jesus era o amor. A necessidade de dar àquela pessoa uma oportunidade de salvação. O que deve nos mover é o amor. A Bíblia fala que o amor lança fora o quê? O medo. Então você não vai ter problema com o desafio e nem com a rejeição, porque o que motiva você é o quê? É o amor. Antes da verdade é o amor. Se a pessoa perceber que há amor antes da verdade, você está fazendo certinho. Mas se você põe a santidade, a moralidade, a religiosidade antes da verdade, e só se ele converter é que ele vai ver o amor, está tudo errado. Então, como é que a gente começa evangelizando? Como é que a gente continua evangelizando? Mostrando o quê? Amor. Então, como é que você vai evangelizar amanhã? Qual é a primeira frase que você vai falar para a pessoa? Se for um amigo ou amiga. Hã? Não. Eu te amo. Cara, eu te amo e eu quero falar uma coisa para você. Pronto, você quebrou o cara. Você quebrou. É lógico, dependendo da empresa que você está. Sabe lá, irmão. Está me confundindo? Não é isso? Se você falar assim solto, fora de contexto, você pode mudar, né? Olha, eu quero dizer para você que eu gosto muito de você. A gente está junto, eu gosto muito de você, eu quero o seu bem, mas eu preciso falar algo para você. E aí você fala do Evangelho. Primeiro você fala que ama, que tem afeição pela pessoa. Tem que ter, né, irmão? Se for o seu inimigo, fala assim, olha, eu não te amo muito como eu deveria. Eu ainda estou aprendendo a amar. Mas Jesus, que me amou primeiro, está me ensinando a amar e mandou falar para você que Ele te ama também. Pronto. Mas eu preciso amar. O que motivou Jesus foi o amor. Então, qual que é a nossa oração? Senhor, nos dê mais amor pelas almas perdidas. Isso é o que deve motivar a evangelização. Se formos tratados com indiferença, nós não vamos ficar revoltados, faz parte do processo. Mas eu estou cheio de amor. Não é o meu amor, mas é o amor de Deus, que constrange o nosso coração. É interessante porque Jesus foi em frente. Sabendo da indiferença e da rejeição, ele foi em frente. Nós precisamos fazer o mesmo, falar de Jesus. Assumir que de fato mudamos de vida e que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E veja bem, você não vai estar sozinho, o Espírito Santo vai estar com você, do seu lado. Se fazendo o quê? Presente. Você vai se assustar.
com o Espírito Santo, não está acostumado, mas quando você começar a pregar, o Espírito Santo vai colar em você. E quando você sair, a pessoa vai ficar impactada. Não por você, correto? Mas porque o Espírito Santo o quê? Chegou junto. Ele quer evangelizar. E Paulo diz em Romanos 10, 14, como ouvirão? Irmãos, isso aqui no juízo final vai ser um B.O., porque se você não pregou 10 anos, 15 anos, 20 anos ao lado, do lado, na frente, todo dia, toda semana, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Quem tem que pregar, irmãos, somos nós. É um desafio, sem dúvida alguma, mas temos que pregar. E até coloquei aqui, tem alguém falando de Jesus na sua rua? Tem alguém falando de Jesus na sua rua? Alguém já bateu na sua casa para falar de Jesus? Quem é que bate na casa para falar de Jesus? Quem é que fala para entregar uma revista e vender um sabonete? Quem é que bate na porta? Se não é o cobrador, né, irmão? Geralmente. É isso? Não é o Jeová? Não é? Deveria ser quem? Eles já impactaram a cultura, as pessoas sabem que são eles. Então perceba que eu preciso falar. Tem alguém falando de Jesus na sua rua? Não. Então quem vai falar na sua rua? Você. Essa semana? Vai ser essa semana na sua rua? Pastor, mas na minha rua tem alguém falando. Pois é, então, vai com ele. Junte-se a ele. Fale você também. Graças a Deus você tem alguém na minha rua. Não, junte-se a ele. Vai lá. Ah, pastor, mas é da Assembleia. Não tem problema não. Você prega e ele ora. Você prega e ele expulsa demônios. Sem problema nenhum. Deixa com ele. Ele vai resolver a parada. Mas se alinha a ele. Fale de Jesus. Nós precisamos, irmãos, perceber que se não tem ninguém passando na sua casa, não está passando no vizinho, nós não estamos falando de Jesus. Somos uma igreja silenciosa, igreja pata de gato, entra e sai e ninguém vê. É o crente gatinho e a crente gatinha, né? Entra e sai e ninguém sabe quem é Jesus. Perceba que a gente precisa mudar. E veja, quem vai convencer, quem vai abrir o entendimento, quem vai quebrantar o coração, não é você, é o Espírito Santo. Você precisa apenas falar, você deve falar. Você é aquele que deve falar. A gente está falando ou a gente está com medo? A gente está falando, porque eu vejo o pessoal falando assim, agora vai ficar difícil, nós vamos ficar amordaçados e não vamos falar. Mas você não está falando faz tempo. Faz tempo que você não fala de Jesus. Faz tempo que você não fala de Deus. Tem que esse papo de política que não vai falar. Você não fala, você é um calado. Né? Percebe ou não? Eu escuto os crentes virem falar isso comigo. Mas você não prega nem agora que está bom. Imagina quando estiver ruim. Se a gente não fala quando está podendo, vai falar quando? Então, o desafio mas nós precisamos falar. E Moisés tentou escapar. Lembra de Moisés? Não. O que Moisés falou para Deus? Senhor, eu não sei falar. Eu sou pesado de língua para falar do Evangelho. As outras coisas, a língua, né? Vai que vai. Né? Senhor, eu não sei falar. Manda o diácono, manda o presbítero, manda o pastor, manda o missionário. Então, irmãos, nós precisamos falar. Vai ser um desafio? Vai ser um desafio, mas presta atenção no texto. Depois do 57... escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra na sua terra e na sua casa. Qual é a palavra mais importante desse texto aqui, dessa fala de Jesus? É a palavra profeta. Profeta é aquele que fala inspirado por Deus. Profeta é aquele que declara a mensagem de Deus. Profeta é aquele que fala da vontade de Deus. Ele é porta-voz de Deus, ele defende a causa de Deus, ele insiste na salvação dos homens. Ele insiste. Às vezes é arrastado, que nem Jonas, para pregar em Nínive 3 dias.
Mas ele tem que falar da mensagem de Deus. É o profeta. Irmãos, se nós somos chamados para falar do Evangelho, nós somos o profeta de Deus nos dias de hoje. Anunciar as boas novas, falar do reino de Jesus, chamar as pessoas para a vida eterna, falar do perdão dos pecados. Ser profeta também é alertar quanto ao juízo, o certo juízo de Deus que vai chegar, falar que todo joelho se dobrará, falar que grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e letrados estarão diante de Deus naquele dia. Não importa se você é filho de carpinteiro, filho de pedreiro, filho de agricultor, filho de pecuarista, se você é ajudante geral, não importa. Por quê, irmãos? Porque a mensagem não é nossa. E às vezes nós achamos que é. A mensagem é de Deus, nós somos apenas o profeta. Não se preocupe, Deus vai cuidar da sua palavra, mas nós precisamos o quê? Falar. Você é o profeta de Deus, a mensagem não é sua, a mensagem é de Deus. Por isso eu preciso pregar. Você precisa pregar, superar o desafio, falar de Jesus para quem está mais próximo da gente. Por quê, irmãos? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, mais que o mundo inteiro, irmãos, irmãs. A palavra de Deus não volta o quê? O problema é que ela não está indo. Esse é o problema. A palavra de Deus não volta vazia, mas da sua boca ela não está indo. Esse é o problema. Não é? A palavra de Deus não volta vazia, irmão. Pois é. O cara usa o versículo errado. Porque a palavra de Deus não volta vazia quando ela sai da boca do profeta. Se você não fala, ela não vai trazer nada. Ela não vai cumprir aquilo que apraz. Mas a mensagem é de Deus, a palavra é de Deus, ela não volta vazia. Preste atenção no capítulo 13. Todas as parábolas do 13 mostram isso. E agora eu vou passear no 13 para você ver aqui. Primeiro você vai ler lá 13, versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, 100, 60 e 30 por um. A palavra de Deus não volta vazia, mas quando ela sai da boca do profeta. Precisa sair, irmão. Perceba, fale de Deus. Rapaz, você está com coragem? Eu falei, não, eu não estou com coragem. É o Espírito de Deus e a palavra é de Deus. Eu só sou um profeta, eu só sou um canal. 13, 25. Aqui chama atenção para você prestar atenção. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e fez o quê? Semeou. Qual é a primeira palavra? A parábola primeira é da semeadura. A segunda, olha o que Jesus ensina e que Mateus organiza aqui para nós. Mas enquanto os homens dormiam, fechavam a sua boca, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Enquanto você não fala nada, o diabo está falando pra caramba. Muito intensamente. O cara não consegue ficar sem um pisca-olho com o Satanás durante 5 minutos, 10 minutos. Intensamente o diabo semeia. E nós somos a igreja de Jesus. E da nossa boca não sai nada. Somos verdadeiros celeiros. O Brasil é o celeiro, pois é, só que não fala nada, a semente não vai produzir o quê? Fruto. Por isso que você vê muita gente ruim, muito crente ruim, a culpa é nossa. Não estão pregando. Não estão falando de Deus. Para que a semente possa produzir o quê? 100, 60 e 30. Enquanto a igreja dorme, o inimigo trabalha. 13, 31. O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. 32. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Ó, semente, semeadura, está na mesma pegada. Mas cresce e se transforma na maior das hortaliças.
Aquela palavra que você vai falar para o seu amigo, sabe aquela coisa meio rápida, meio com medo? Cara, eu te amo, Jesus te ama, beleza? Tchau. Aquela palavra pequena, aquele gesto pequeno pode produzir um resultado extraordinário. Extraordinário. Você não precisa ler a Bíblia inteira para pregar o Evangelho. Leia só o Salmo 23. Decore o Salmo 23. Pregue o Salmo 23. A partir da vez que eu encontro aquele cara, ele só fala o Salmo 23. O cara fala assim, não tem outro versículo não, só tem esse. Eu falei, beleza, já aprendeu como é que é? Ele vai aprender, o Senhor meu pastor vai falar, para ele, então eu vou arrumar mais um para você decorar. Perceba que a palavra precisa sair. Então, às vezes, nós não valorizamos, sabe aquela pessoa simples? Aquela pessoa mais simples, da família ou do trabalho? Você não valoriza, você passa rápido. Se você gastasse ali um tempo, Deus poderia mudar a vida dela. Simples assim. A mensagem não é nossa, a mensagem é dele. A palavra não volta vazia, eu só sou o profeta. E a mensagem é que a semente vai crescer. Olha só. 13:33. O reino do céu é semelhante ao fermento que a mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo crescido. A palavra de Deus vai produzir crescimento quando sai da sua boca. Percebe isso ou não? Precisa sair da sua boca. Eu até vou tentar pregar para a cidade inteira, isso não vai demorar. Preste atenção. Eu vou fazer isso porque eu tenho que ir embora um dia e eu não quero ficar com o sangue da cidade nas minhas costas. Eu preguei na cidade de Socorro durante 3 meses na rádio. Eu não vou embora sem pregar para a cidade inteira. Agora, imagine o pastor pregando e a igreja não. Você precisa pregar. Você precisa pregar. Eu vou pregar. Mas você precisa pregar. E precisa entender que nós vamos trabalhar de uma maneira que isso vai o quê? Crescer. Vai crescer. Como é que vai crescer? Semana que vem, quarta-feira, encontrou com o meu irmão. Já pregou ou não? Quem está ganhando? É mais jogo ou mais frio? Como é que está a sua semana? Comece a estimular o irmão, provocar o irmão, para ele entender que o pouco que nós fizermos vai ter o quê? Crescimento. Versículos 44 e 45. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu. Transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Se nós formos com fé, pregarmos a palavra de Deus, as pessoas vão o quê? Amar Jesus. E vão fazer o que a gente fez, trocar tudo por causa de Jesus. O que isso significa, irmão? O que isso significa? Você sabe o que significa isso aqui? O que tem valor para você? O que tem valor para você? Pois é. Comparado ao Evangelho, o que você tem é o quê? O que você tem? Nada. O Evangelho é a coisa mais importante, mais valiosa. E ele está onde? Onde está o Evangelho? Está aí. Guardado a 7 chaves. Você é o crente cofre. Não fala do amor de Deus para ninguém. Você acha que você vai ficar rico guardando o Evangelho? Nós precisamos pregar o Evangelho para que os outros sejam o quê? Enriquecidos. Nada vale mais do que o Evangelho. Prega o Evangelho. E ele vai repetir aqui no 45, 46, o reino do céu é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo. 2 vezes ele fala que essa mensagem é extremamente valiosa. Não sei se você consegue entender. Extremamente valiosa. Eu acho que talvez você não entenda, porque você vai lá e compra o feijão no pacote. Então você não entende o valor de uma semente, a qualidade de uma semente, o quanto que é importante tê-la para fazer o plantio. Essa semente que começou lá no início 13, ela é o quê? Valiosíssima. É quase igual o João e o pé de feijão. Praticamente a mesma coisa. Lembra lá do Joãozinho? Que trocou a vaca em 3 caroços de feijão? Não lembra? Que pena.
A palavra de Deus é importantíssima. Ela é valiosíssima. Valiosíssima. Vou de novo falar, ela é valiosíssima. Não é o carro, não é a casa, não é a sua carreira. É a palavra de Deus. Você carrega ela, mas você não dá. De novo vou dizer, Deus não está interessado no seu dinheiro. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Só está me ouvindo? Fale de Jesus. Essa é a riqueza. Ele é o Salvador. Mas é preciso falar dele para as pessoas. É valiosíssima essa palavra de Deus que está andando com a gente, mas não está chegando no ouvido das pessoas. Fale de Jesus. Inestimável valor, é assim que ele termina. Por último, 47, 49, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de todas as espécies. A obra é de Deus, a mensagem é de Deus. Deixa que Deus faz a obra. Deus faz a obra. Eu digo para você que o que o Espírito Santo quer de nós é que a gente pregue. A mensagem é do Senhor, tranquilo, a palavra é dele, tranquilo. Quem vai operar é o Espírito Santo, tranquilo. O que você deve fazer? Falar. Ninguém está mais perto da pessoa que está perto de você. E acho que um dos maiores exemplos é Jesus. Morrendo. Agonizantemente morrendo. Braços estendidos, furados, pés furados. Alguém da esquerda sinaliza um interesse em salvação. Jesus não fala para ele assim, cara, você não está vendo que eu estou morrendo? Jesus não fala isso. O que Jesus fala para ele? Agonizando. Dor. Morrendo pelos meus pecados. Com dor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A mensagem do paraíso está aí no seu coração, na sua cabeça. Mas você está dormindo com ela, vivendo com ela e não está passando para ninguém. Jesus, agonizando, levou aquele ladrão. Lembra que tem sempre aquele que aceita e tem o que rejeita. O que rejeita está do lado de lá. Problema nenhum. Eu vou pregar para aquele que Deus quer salvar. A obra do Espírito Santo. Jesus agonizando ainda salvou alguém. Ninguém está agonizando aqui. Está em perfeita saúde. Deveríamos falar com mais vigor. Não fazemos isso. A igreja ela é hipócrita em muitas coisas, menos na pregação, né? Felizmente, nós não pregamos o evangelho como deveríamos pregar. Mas gostamos de ser cristão em outras coisas, né? Gostamos do status do evangelho. Né? O lado estético do Evangelho, o lado moral do Evangelho, né? Usamos o rótulo para dizer que somos santos, somos crentes, para passar uma imagem, mas não falamos da coisa mais importante que é a palavra. Ela é a semente mais valiosa, é ela que pode mudar e ela está com você. Então, ser honrado, ser reconhecido, ser valorizado, não vem ao caso. É preciso morrer como profeta de Deus. Morrer falando do Evangelho. Morrer falando de Deus. Nós somos chamados para ser profeta. A honra e a glória é para quem? É para Deus. Nós temos que pregar. As pessoas vão rejeitar, podem ser indiferentes. Esse é o desafio. A mensagem não é nossa, é dele. Fale, a palavra não é nossa, é dele. Fale, não vai voltar vazia, pode ter certeza. Ou vai salvar, ou vai julgar, mas não volta vazia. De novo, a pessoa mais próxima do seu vizinho é você. Do seu amigo é você. Do seu familiar é você. Ninguém está na posição mais privilegiada. Eu quero que você vá para casa com a imagem de Jesus, posição privilegiada. Agonizando. Salvou quem estava do lado. Do lado. Pregue para quem está do seu lado.
Há uma frase aqui, eu termino, de Michael Gorin, falando sobre missões, para uma colocação interessantíssima para nós aqui, fechando meu sermão. Criar a presença de testemunho do Evangelho em um lugar ou entre um povo onde ele é fraco ou inexistente. Isso é fazer missão. Criar presença de testemunho do Evangelho em lugar ou entre um povo onde ele é fraco ou inexistente. Eu preciso pregar onde alguém já está pregando, mas onde ninguém não está pregando, eu preciso pregar. Onde o Evangelho é fraco, eu preciso pregar. Onde não há o Evangelho, eu preciso pregar. Isso é fazer missões. Por que isso é importante? Porque isso define aonde nós vamos investir o tempo. Com quem nós vamos gastar tempo? Liga para mim, pastor, não vou no culto hoje, porque eu marquei um café com um amigo meu. E eu quero aproveitar e falar de Jesus para ele. Amém. Semana que vem, pastor, agora eu estou indo na casa de um outro amigo. Vamos comer um churrasco. E eu quero falar de Jesus para ele. Amém. Agora você vai tomar o café, vai para o churrasco e não fala de Jesus. E nem fala para o pastor. Percebe? Oportunidades que nós temos e nós não nos posicionamos. Nós temos medo de falar. O que Jesus fez quando chegou na terra dele? Falou. O que ele fez quando ele estava morrendo? Falou da salvação. Jesus o tempo todo comprometido com a semente preciosa, a pérola preciosa, que é o quê? A palavra de Deus, a semente. Quem está carregando ela? Somos nós. Então, como é que está o Evangelho na sua rua? Como é que está no seu bairro? Sua família? Na sala de aula, na empresa? Eu vou terminar fazendo a última pergunta. De que forma você está fazendo a sua parte? De que forma você está fazendo? O que você está fazendo? Nessa questão de dar o testemunho e de falar, de ser profeta de Deus. O que você está fazendo? Eu não estou falando isso para você se sentir constrangido, por favor. Aí seria mediocridade. Se não está fazendo, comece a fazer. Se você for viver mais 30 anos, viva diferente. Mais 10 anos, viva diferente. Pastor, mas eu já ganhei tanta alma para Jesus, mas tanta alma que eu estou assim cansado. Já ouviu alguém falar isso? Ganhei alma demais, pastor. Você não sabe quantas almas eu já ganhei. Eu nunca encontrei uma pessoa dessa. Nunca encontrei. Tem sempre alguém que precisa ouvir. E é interessante que essas pessoas estão pedindo para ouvir o Evangelho. Você encostou a barriga no balcão, eles estão falando dos problemas deles. Eles estão falando das dificuldades deles. É pai, é mãe, é filho, é tia, é primo. Todo mundo está colocando os problemas para fora. E passa o crente e não fala nada. Ainda chega para a mulher. Nossa, nós temos que ser crente mesmo. O negócio está feio aí fora. Nós temos que ser crente, ficar quietinho na igreja. Quietinho na igreja, olha só, irmão. Oportunidades passando e a gente não falando de Jesus. Qual é a nossa parte? Falar, ser profeta de Deus. Semana que vem a gente vai se encontrar, na próxima também. Faça uma lista de pessoas com quem você se compromete. Você se compromete em falar. Não fala para mim, não. Deus está vendo o caderninho em casa. Se comprometa de fazer isso. Vou te dar uma dica, preste atenção. Fale para uma pessoa essa semana, uma pessoa só. Essa semana, uma só. Entendeu? Fale para uma. Comece pequeno, fale para uma. Ore primeiro, Senhor, eu tenho tanto amigo legal, tanta gente boa. Quem que o Senhor quer salvar? Pergunta para Deus. Quem que o Senhor quer salvar dos meus amigos? Me ajuda a colocar uma ordem de prioridade. Quem que o Senhor quer salvar primeiro? Mostra para mim, Senhor. Coloca no meu coração essa pessoa. Me prepara para falar para ela
até sexta-feira ou sábado, eu quero chegar lá e dizer para ela que o Senhor é o Filho de Deus e que veio para perdoar os nossos pecados e nos levar para o céu. Uma pessoa, irmão, faça isso. Faça mesmo. Barba, cabelo e bigode, entendeu não? Tudo. Prepara o texto, ore intencionalmente e vai. Fale apenas do Salvador e da salvação. Só isso. Para quando você chegar aqui no domingo dizer, não, graças a Deus, falei para um. E quem sabe até o final do mês, 4. Se nós estamos aqui em 60 pessoas, já são 240. Se dos 240 converter 3, Deus pode desses 3 fazer 100, 60 ou 30. Ou somos igreja para valer, ou não somos igreja. Esse é o nosso desafio. Tá certo? E eu não falo isso para você sair daqui triste, não. Eu falo para você sair alegre. Porque alguém vai ser salvo. Vai ou não vai? Ah, o Senhor vai salvar alguém. O Senhor vai salvar alguém. O Senhor vai salvar alguém através do nosso trabalho, através da nossa pregação. O Senhor vai salvar. Temos que acreditar nisso, igreja, por incrível que pareça. O Senhor salva hoje ainda. E Ele já salvou nesse dia milhares de pessoas no mundo inteiro. Porque o Evangelho está sendo pregado em todo o planeta. E tem gente entregando a vida para Jesus hoje à noite. E nós temos que fazer parte dessa festa, é ou não é? Vamos ou não vamos? Vamos? Vamos orar para Deus nos converter em profeta e você falar o Evangelho de Deus para os seus amigos, para os seus familiares. Não deixar escapar nenhum que está próximo de você. Não é? Não deixe escapar. Eu tenho um amigo meu, que é esse cara da flor. Ele, pastor, eu mudei a minha maneira de cumprimentar as pessoas. Quando as pessoas vêm conversar comigo, eu mudei. Ele, como você está fazendo, Rogério? Ele falou assim, eu estou fazendo assim. Bom dia, eu sou um cristão, meu nome é Rogério, tudo bem? Ele falou que ele está fazendo isso. Ele já está no cumprimento dizendo que ele é cristão. Eu falei, Rogério, coisa boa. E se eu falar que eu sou pastor, o cara vai colocar a mão na carteira, mas se falar que é cristão, que estratégia boa. Logo na apresentação, eu sou um cristão, boa tarde, meu nome é Robson. Olha aí que legal, não é legal? É legal. De cara, ele já é o cartão de visita. Sou um cristão, meu nome é fulano de tal. Já de cara você já está fazendo o quê? Falando de Jesus. Olha só que coisa boa. Deus vai nos dar estratégia, Deus vai nos dar direção, Deus vai te dizer como você deve fazer. Deixa Deus te usar. Fale de Jesus. Por que vocês acham que eu estou pregando isso aqui? Por quem você acha que eu estou pregando isso aqui? Não é por aqueles que Deus quer salvar? Se o Espírito Santo nos trouxe essa palavra porque Ele quer salvar, e pasmem, Ele quer usar você. Olha só coisa boa. Ele quer usar você. Por isso que você veio hoje. Você é o profeta de Deus. Saiu da porta aí, você é o profeta de Deus, e eu vou orar para você receber a unção profética. Você sabe que o reformado não acredita nisso, né? Mas nós vamos orar assim mesmo, para que você fale do Evangelho. Certo? Essa profecia você pode profetizar à vontade. Falar de Jesus, o nosso Salvador. Nós vamos orar. Depois que terminarmos o culto, cancela a transmissão, viu, irmão? Nós temos uma apresentação especial da UPH preparado para vocês, que é uma estratégia de evangelização. Eu já vou ensinar já, beleza? Eles têm que fazer e ensinar, não é assim? Só falar não resolve. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos amou a ponto de incomodar alguém para vir falar com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso avô, com a nossa avó, ou falar conosco mesmo. E quando nós entramos nesse caminho, nós não tínhamos ideia de quanta riqueza estava por trás da mensagem salvadora do Evangelho. Quanto crescimento, amadurecimento e transformação o Senhor tinha para a nossa vida.
inúmeras bênçãos que foram recebidas ao longo dessa caminhada. Mas, Senhor, a igreja tem parado de pregar, a igreja tem estado com a boca fechada. A palavra do Senhor, que não volta vazia, não está saindo dos nossos lábios. Repreende, ó Deus, a timidez, o medo. Nos dá uma vida verdadeira, uma vida apaixonada pelo Evangelho, a ponto de nos incomodarmos e termos o cuidado de falarmos de Jesus, o Salvador, para aqueles que estão perto de nós. Estamos numa posição, Senhor, privilegiada. Usa a tua igreja como boca tua nessa semana. Que os irmãos e as irmãs olhem, se preparem, entendam qual é a pessoa com quem o Senhor quer falar e pela fé possam ir até ela e serem usados grandemente pelo teu Espírito Santo. Nos torna uma igreja evangelizadora, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, que os da nossa terra possam ouvir a tua palavra através de nós. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, nós temos um evento importante. Consegue colocar aí o do missionário aí, César? Nós vamos estar recebendo